no rádio e na TV. Atenção, vamos direto para Blumenau, onde está sendo realizado hoje o julgamento do autor do massacre à creche Cantinho Bom Pastor. Essa ocorrência que comoveu o Brasil, quando este sujeito pulou o muro e agrediu, matando crianças da creche em Blumenau. Julgamento acontecendo, o PC na tela de Santa Catarina. Você já tem imagens lá do local onde está acontecendo esse julgamento e toda a dinâmica você conhece agora na voz do nosso querido PC. Diga lá, PC. Claro que é uma grande resposta que a comunidade exige e que a família dessas crianças precisa, ou as famílias precisam. Bom dia. Isso mesmo. Bom dia, Fernando. Bom dia, Marister. Bom dia a todos. Já são mais de 2 horas de julgamento aqui em Blumenau. A gente fala em frente ao fórum, a sede do Tribunal de Justiça aqui em Blumenau. E aqui na rua em frente ao fórum, a gente consegue mostrar que a movimentação ela é bem tranquila nesse momento. O Marcos Fernandes mostra lá ao fundo. Tem uma barreira policial porque a rua aqui está interditada. Forte esquema de segurança marca este julgamento, esse tribunal de júri. O acesso ao tribunal foi restrito a familiares das vítimas e do réu e a profissionais de imprensa que trabalham na cobertura do julgamento. Até o momento, Fernando, nenhum protesto por justiça foi registrado aqui em frente ao fórum. O autor do massacre, a creche Cantinho Bom Pastor, chegou aqui cabisbaixo, por volta das 7h30 da manhã e sob forte esquema de segurança. Os trabalhos aqui dentro do fórum foram abertos com o sorteio dos jurados. O delegado Rodrigo Reitz, responsável pelo inquérito policial, e o policial Geandro foram os primeiros a falar na sessão. E ambos apresentaram riquezas de detalhes sobre o dia do crime. O delegado Rodrigo Reitz traçou inclusive o trajeto e como foi a dinâmica do atentado à creche Cantinho Bom Pastor, quando aquele homem de 26 anos chegou de motocicleta ao Centro de Educação Infantil, pulou o muro e, em mãos com uma machadinha, matou a sangue frio 4 crianças e feriu outras 5. O delegado contou que o homem planejou o crime. Saiu de casa na região do bairro Escola Agrícola por volta das 8h03. E o delegado revelou com riqueza de detalhes o seguinte, que primeiro, ao sair de casa, o autor do massacre foi primeiro a uma rua transversal da Benjamin Constant, que é a rua principal do bairro Escola Agrícola. Ele entrou na rua José Fischer. O plano inicial do autor do massacre era atacar crianças de uma outra creche, de um outro centro de educação infantil lá da rua José Fischer, uma creche da rede pública municipal de ensino. Ele chegou a parar a moto, olhou, observou e desistiu de atacar aquela creche. Em seguida, ele saiu de lá, da região da Escola Agrícola, e foi para a academia, onde ele treinava. Ficou na academia treinando por 23 minutos. Em depoimento ao delegado, o autor do massacre disse que foi treinar porque estava muito tenso, estava muito nervoso. Depois, pagou a mensalidade da academia, depois de treinar, ficou por 23 minutos lá no centro de academia, fazendo esse treinamento. E aí ele foi em direção à Rua dos Caçadores e foi até a creche Cantinho Bom Pastor, onde cometeu aquela barbaridade. Matou 4 crianças de forma brutal e cruel e feriu outras 5. Agora, segundo o delegado Rodrigo Reitz, a tragédia poderia ter sido muito maior. O delegado contou com detalhes que 2 questões foram determinantes. Uma delas, ele contou que o homem, quando estava atacando as crianças, o machadinho que ele usou ficou cravado no cérebro de uma das vítimas, o segundo menino a ser morto. E ele tentou tirar o machadinho do crânio da criança e não conseguiu mais. Então ele puxou um canivete que tinha consigo e passou a atacar as crianças também com canivete. E aí ele desistiu, ele disse que queria matar pelo menos 30 crianças, o maior número de crianças possível, mas se assustou com
barulho, com a gritaria das funcionárias da creche, a gritaria e o choro das crianças, e decidiu ir embora, sair dali. E foi o que ele fez. Pulou um muro, pegou sua motocicleta e foi em direção ao batalhão da Polícia Militar, onde ele se entregou. Mas antes de se entregar às autoridades e confessar o que fez, ele parou num posto de combustíveis, foi até a conveniência, comprou uma água mineral e um maço de cigarros. Acendeu um cigarro, fumou e depois se entregou. O delegado Rodrigo Reitz conversou conosco agora há pouco e confirmou que o homem pretendia matar muito mais crianças naquele dia do atentado. No decorrer da investigação, a gente conseguiu, além da dinâmica toda do crime, identificar outros elementos importantes para a investigação. Um deles seria que o acusado tinha a intenção de cometer o maior número de crimes naquela situação, ou seja, fazer o maior número de vítimas. De fato, essa situação do Machadinho fugiu do controle dele e, felizmente, para os restantes dos familiares das outras crianças que estavam no local, ele não conseguiu continuar com seu intento. Então, ele resolveu fugir. Aquela creche ficava no trajeto dele, de trabalho e casa. Então, diariamente ele passava por essa creche. Então, já tinha algo em mente, então, em relação a essa creche, sabia como funcionava, sabia a questão do muro, como entrar nessa creche, e ele escolheu creches justamente por ser crianças, né? Então, a criança, dificilmente iriam resistir aos ataques dele. Muito bem, esse foi o delegado Rodrigo Reitz, que foi o primeiro a falar aqui na sessão do Tribunal do Júri. O delegado também contou o seguinte: foi perguntado ao autor do crime no dia, lá logo depois do crime, por que ele fez isso, por que você atacou as crianças, né? E o réu contou ao delegado, contou aos policiais que a ideia era cometer um crime de grande repercussão nacional. Então foi perguntado ao réu também o seguinte: e por que com crianças, né? Você não gosta de crianças? Você queria se vingar de alguém naquela creche? E o réu disse aos policiais que escolheu atacar crianças porque seria mais fácil de cometer a barbaridade, porque as crianças não teriam capacidade de defesa. E por isso ele escolheu. O delegado chegou a perguntar: por que você não atacou então o pessoal lá na academia quando você foi treinar antes de cometer o massacre? E ele disse: não, lá eu não conseguiria fazer porque o pessoal iria reagir. É mais fácil atacar as crianças, segundo o depoimento do delegado Rodrigo Reitz, agora há pouco aqui no julgamento. Fernando, eu tenho mais informações. O julgamento prossegue. As testemunhas estão sendo ouvidas nesse momento. Há previsão, viu, Fernando e Maria Esther, de uma interrupção do julgamento, recesso para o almoço. O julgamento prossegue. A ideia, a estimativa é que, primeiro, o Tribunal do Júri ouça todas as testemunhas durante esse período. Depois, a juíza responsável pelo Tribunal do Júri deve confirmar o recesso para o almoço. E para o período da tarde está prevista a fase dos debates, mas antes o réu vai falar, ou o réu pelo menos terá direito de falar, ele vai ser interrogado, mas ele também tem o direito de permanecer em silêncio. Depois entra aquela fase dos debates entre a acusação e a defesa. Fica imaginando, Fernando, né? Como defender o indefensável. E a gente vai seguir aqui acompanhando, daqui a pouco eu tenho outras informações, Fernando. Muito obrigado, PC. Pode tirar aí a imagem, o PC tá comigo, deixa eu conversar com o PC aqui. Ô, PC, a gente fica ouvindo o relato, né, do delegado, tentando entender o que passa pela cabeça de uma pessoa assim, tentando entender, juntar as peças, o que faz um sujeito como esse, numa manhã invadir a creche e matar de forma tão agressiva essas crianças. Olha, não adianta a gente falar segurança pública, botar grade nas escolas, isso é só o remédio, é só enxugar gelo. Se a gente não começar, nós como famílias, dar mais atenção, porque tudo é responsabilidade do governo, né? O governo que se vira, o governo que reforça a segurança. Se nós não começarmos a olhar para a questão de saúde pública, segurança pública como responsabilidade nossa,
olhando para a criança, conversando com a criança, colocando essa criança num ambiente agradável. Ah, mas é porque na escola tem bullying. E na sua casa tem o quê? Como é que é o teu comportamento de pai, o teu comportamento de mãe? Porque isso aí não pode ser. Como é que é feita a cabeça da pessoa? O que passa na cabeça? Sim, é algo surreal. Surreal. Tamanha frieza em que ele cometeu o crime. Agora vai pagar, mas para ele não tá nem aí. Ele não sabe, na boa. Tanto faz quanto tanto fez. Vai ficar apodrecendo na cadeia, não vai mudar nada na vida dele, porque ele não tem nada na cabeça, entendeu? Ai, PC, que tristeza, mas que seja a resposta para a comunidade, viu, PC? Diga lá. Fernando, em nenhum momento ele demonstrou arrependimento. E eu anotei aqui algumas frases dos relatos aí do delegado Rodrigo Hades e também do policial Geandro, que foram os primeiros a falar aqui nesta manhã. Perguntaram para o réu o seguinte, eles perguntaram no dia do crime, mas você não se arrepende? Não, em nenhum momento ele demonstrou arrependimento e o policial falou o seguinte, contou que o réu falou, olha, se pudesse eu faria tudo de novo. Uma das frases que eu anotei aqui, relato do policial Geandro, ele faria tudo de novo se fosse possível. Em nenhum momento demonstrou arrependimento e a única preocupação dele quando ele falava com os policiais durante o interrogatório é como é que está a repercussão? Essa era a única preocupação dele, saber o alcance da notícia, o que ele tinha feito, se estava tendo repercussão ou não. Essa era a única preocupação do autor do massacre à creche Cantinho, Bom Pastor, o homem que chocou o país ao matar a sangue frio 4 crianças e ferir outras 5. E ele pretendia fazer muito mais. Muito obrigado, PC, pelas informações, direto de Blumenau. Daqui a pouco você volta, ainda hoje, com mais atualizações a respeito deste caso aqui pra gente. Vou seguir. Mais uma operação contra